Glória a Deus, que maravilha, né? Nós estarmos aqui nessa noite maravilhosa, né? Onde nos unimos. Irmão, acenda a luz ali, Lucas, por gentileza. E onde iremos compartilhar a palavra de Deus. E eu quero estar abrindo a minha Bíblia juntamente com os irmãos no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 22, eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre esse texto, e certamente aquilo que o Espírito Santo irá nos proporcionar nessa noite, como foi orado, né? A terra já está apropriada, já está afofada, já está adubada, regada, e cremos que o mesmo Espírito, Ele que nos dá a palavra, Ele é aquele que nos convence, Ele é aquele que faz com que a palavra chegue ao nosso coração, à nossa alma, à nossa mente, ao nosso espírito, não é verdade? No nosso ser, no nosso íntimo, e possa manifestar aquilo que Deus já designou. Amém? João capítulo 6, versículo 22. Amém, irmãos? Então, diz assim a leitura: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegasse aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Amém? Vamos ficar por enquanto até aqui com essa leitura. O capítulo 6 de João, ele começa com aquela história maravilhosa sobre a multiplicação dos pães. E Jesus, ele operava sinais, maravilhas, e muitas vezes em cima de alguns sinais, em cima de alguns feitos, Jesus começava a ensinar as pessoas, ou Jesus pelo menos provocava de alguma forma a atenção das pessoas. Você lembra quando Jesus passou por uma árvore e ele lançou uma palavra que ela jamais produziria fruto, a figueira, né? E ela secou. E no outro dia, passando de novo em caminho uma oração, os discípulos viram que a figueira havia secado, e disse: Senhor, mas de fato secou essa árvore. E Jesus ensinou a eles algo a respeito da fé e da oração. Jesus usava oportunidades, feitos, coisas para poder ensinar as verdades do reino de Deus. E Jesus, ele multiplicou os pães quando aconteceu que ele estava pregando um sermão e já estava tarde, havia muitas pessoas. E Jesus aproveitou aquele momento, claro, mostrando o seu amor para com as pessoas, mostrando que Ele é um Deus que cuida não apenas do nosso íntimo, do nosso espírito, da nossa alma, mas que Ele cuida também das nossas necessidades, porque Ele teve compaixão, Ele se compadeceu daquela multidão que estava faminta, e Ele disse: a gente precisa alimentar esse povo. Você conhece bem a história, não é verdade? E Jesus multiplicou pães, sobrou pão, e Jesus foi glorificado, Deus foi glorificado, e maravilha, a história seguiu o rumo. Mas Jesus sabia que aquilo não ia parar por ali. A gente lendo todo o capítulo 6, vai haver um determinado momento que o próprio Jesus ele vai se esquivar, sair dali, porque as pessoas já estavam querendo colocá-lo como rei. Se você voltar aqui um pouquinho aqui só no versículo 15 do capítulo 6, sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte.
Quando eu vejo esse texto, irmãos, e de muitas lições que você já ouviu, pregações em cima desse texto, mas de muitas lições que nós temos, que a palavra traz, que o Espírito Santo nos mostra, eu queria chamar a sua atenção hoje, para que a gente pudesse pensar, falar a respeito dela. Qual o nosso motivo de buscarmos a Jesus? Qual o motivo que nós temos de buscar a Jesus? Isso é interessante a gente pensar. Eu gosto de algumas coisas, né? Quando a Bíblia ela toca, ela enfatiza a fim de mexer com o nosso ser, e Jesus ele fez exatamente isso, porque a Bíblia diz que no outro dia toda aquela multidão voltou a ter com Jesus, e quando chegaram lá, como a gente leu, na verdade, eles não viram nem que Jesus estava, não estavam os seus discípulos. Antes Jesus já tinha mandado os discípulos ir na frente, Jesus depois foi ter sobre as águas com os discípulos, né? Já é uma outra história maravilhosa, mas de fato quando eles chegaram lá, no lugar onde Jesus havia dado graças, Jesus não estava lá. E logo eles perceberam, descobriram, né, onde Jesus estava, entraram nos seus barcos, atravessaram, né, de novo ali e chegaram até Jesus. E quando chegaram onde Jesus estava, eles fizeram essa pergunta, né, dizendo assim: Senhor, quando foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. A gente começa a ver que eles não entenderam aquilo que Jesus havia feito. O sinal que Jesus estava demonstrando para eles é que Jesus de fato ele era o Filho de Deus, que tinha poder de fazer milagres, sinais. E uma das coisas que iria identificar o Messias seriam os seus sinais, suas maravilhas, seus prodígios. Isso iria testificar quem era o Messias. E mesmo Jesus, diante daquela multidão, pregando a palavra de Deus, mesmo Jesus diante da multidão, fazendo sinais, como pegando apenas alguns pães, alguns peixes, e fazendo uma multidão se fartar, eles não conseguiram enxergar o grande sinal que Jesus ele era o Messias. Mas antes eles olharam apenas para as suas necessidades, porque Jesus multiplicou o pão. É bem verdade a gente falar também que os judeus na época de Jesus, eles esperavam o Messias, sim. Jesus muitas vezes teve uma dificuldade, vamos dizer assim, dos judeus identificarem Jesus como Messias, porque muitos deles esperavam o Messias que iria reinar sobre Israel, que iria confrontar o Império Romano, queria proclamar liberdade sobre o povo, uma liberdade não espiritual, mas uma liberdade, digamos assim, de estado, de país. Então quando eles viram que Jesus multiplicou o pão, eles pensaram: esse homem certamente seria um bom rei, que não deixaria o seu povo morrer de fome, passar necessidades, e logo pensaram em arrebatar Jesus, proclamá-lo como rei. Mas Jesus não foi com essa finalidade que ele havia vindo, pelo menos nesse primeiro momento. A Bíblia diz, a Bíblia fala, e nós cremos que um dia Jesus virá, e nós como igreja cantamos já aqui: Maranata, ora venha Senhor Jesus, e cremos que muito em breve ele virá para reinar. Amém? Jesus virá para reinar, e a Bíblia diz, declara que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que ele é o Senhor. A Bíblia diz que todos os reis da terra, né, hoje nos nossos tempos, todos os presidentes da terra irão até Jesus para se ajoelhar diante dele e declarar que ele é Senhor. Mas ainda nesse episódio aqui, nesse tempo, não foi para isso que Jesus havia vindo. Jesus ele veio para libertar os cativos. Jesus veio para mostrar para o homem que havia uma libertação maior que ele precisava. E quando aquelas pessoas chegaram diante do Senhor dizendo: Jesus, quando foi que o Senhor chegou aqui, mestre? De repente disfarçando, querendo chegar ali como não quer nada, interessado no pão novamente que Jesus podia multiplicar, prosperar. E de repente Jesus disse: olha, eu sei o verdadeiro motivo que vocês estão aqui. Jesus ele nos conhece. Amém? O melhor de tudo é que Jesus nos conhece. Jesus conhece cada um de nós na nossa particularidade, na nossa individualidade. Que Deus é esse? Eu fico pensando,
Já pensou, nós aqui orando, estamos numa pequena quantidade, não é verdade? Mas estamos aqui orando, quantas igrejas agora orando por aí afora, quantas pessoas clamando a Deus, e Ele consegue saber exatamente o que cada indivíduo está falando, pensando e declarando. Ele é um Deus que trata com indivíduos. Amém? Ele trata com indivíduos. Jesus não trata apenas com a massa. Jesus não trata apenas com o volume, com multidão. A gente vê Jesus parando para socorrer pessoas que de repente para outras eram insignificantes, mas Jesus se importava com indivíduos. Jesus parou e se importou com a viúva, quando saía aquele sepultamento ali, aquele velório lá de Naim, Jesus se importou. A Bíblia diz que Ele parou para ressuscitar o filho daquela mulher. A Bíblia vai dizer que Jesus se importou quando aquela mulher tocou nas suas vestimentas. Jesus se importou, Ele parou para dizer: olha, alguém me tocou. A Bíblia vai dizer que Jesus se importou quando Jairo mandou algumas pessoas até ter com Jesus. Jesus parou tudo e disse: eu vou na casa de Jairo. Então Jesus se importa com pessoas. Aleluia. Jesus se importa conosco, comigo, com você. Ele sabe de fato quem nós somos. Amém? Jesus sabe quem nós somos. Jesus sabe das nossas intenções. Jesus sabe o que nós buscamos. Aleluia. E quando chegaram ali diante dele, aquela multidão, Jesus disse: eu bem sei a intenção de vocês. Vocês não estão aqui pelos sinais que vocês viram. Vocês estão aqui porque vocês foram saciados. Aí eu faço a pergunta: qual é o motivo que nós temos buscado a Jesus? Por aquilo que Ele pode proporcionar em nós, ou aquilo que Ele pode fazer por nós? Infelizmente hoje, para muitas pessoas, Jesus tem servido de amuleto. Jesus tem servido, irmão, como aquele estepe que é levado no carro, né? Se furar, é colocado. Jesus é levado nas nossas vidas, às vezes, como aquela pessoa que pode simplesmente fazer a nossa vontade, suprir o nosso desejo, realizar sonhos. Eu falei para os irmãos, né, quando eu clamei a Deus um tempo atrás, uns dias atrás, alguns meses, e quando dizia: Senhor, tira essa dor de mim. Senhor, tira essa enfermidade de mim. Senhor, tira essa pedra de mim. E o Senhor disse para mim: é fácil você clamar a mim para pedir para eu tirar tudo que te fere. E o Senhor disse assim: agora eu quero você pedir para eu tirar de você o que me fere. Irmãos, e esse realmente, muitas vezes o Senhor nos confronta para que a gente possa ver como é que nós temos nos relacionado com Jesus. Infelizmente tem sido ensinado que Jesus é aquele gênio da lâmpada. Você lembra, né, daqueles filmes, que a pessoa achava uma lâmpada maravilhosa, que ele saía um gênio dali dentro, ele podia proporcionar alguns pedidos para a pessoa. Às vezes é assim ensinado que Jesus, ele é esse ser, que ele pode te servir, fazer tudo por você, sem que a gente de fato desfrute de quem é Ele. E Jesus confronta esses homens, essas pessoas, a realmente ter o verdadeiro motivo. Vai comigo no versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Isso me faz pensar outra coisa, irmãos. Isso me faz pensar o tempo, o esforço que nós temos. Muitas vezes nos esforçamos em buscar coisas que o próprio Jesus diz são perecíveis. Precisamos dela, mas são perecíveis. É necessário, mas passa. O que Jesus está ensinando aqui é o princípio de realmente entender o que permanece para sempre. Ele sabe que a gente precisa de pão, Ele sabe que a gente precisa de vestimenta, Ele sabe que a gente precisa de calçado, Ele sabe, mas Ele está dizendo assim: olha, isso não é coisa que merece importância ao ponto do seu tempo ser investido nessas coisas, porque existem coisas mais precisas na nossa vida. Amém? Existem coisas mais necessárias que nós não podemos perder o nosso tempo. Estamos vivendo um tempo hoje onde coisas têm ocupado o lugar do Senhor e onde coisas têm ocupado o lugar de pessoas. E é isso que Jesus está ensinando. Eu estava ouvindo algo interessante essa semana que estava dizendo assim: a nossa geração, a geração que estamos vivendo hoje, é a geração, digamos assim, de mais liberdades que se existe. De mais liberdades. Aonde se é dito assim: você pode casar com quem você quiser,
independente do sexo. Não é verdade? Não é isso que tem se dito hoje? Hoje tem se dito que você pode viver como você quer, da forma que você quer, porque o importante é você ser feliz. Não é isso que o mundo tem pregado? Hoje tem se dito, tem pregado, se anunciado por aí afora, que se alguém se sentir acuado, reprimido, isso aí não é bacana, isso daí não é bom, ninguém pode ter pensamentos, digamos assim, contrário do que a pessoa pensa, porque a pessoa pode se sentir acuada, reprimida, depressiva, não é isso? Hoje é pregado uma pseudo-liberdade, que a Bíblia vai chamar de libertinagem, mas mesmo assim, nós vamos ver que as pessoas parecem hoje tão libertas para fazer o que elas querem, o que cada pessoa quer fazer hoje na sua individualidade. Parece que todo mundo tem o direito de fazer o que ela quer, independente de qualquer regra, independente de qualquer coisa, vai confrontar a sociedade, a família ou a igreja. Eu estava lendo e estava vendo algo interessante também, que me chamou a atenção, a respeito de uma série que está nos últimos comentários agora, né, dessas últimas séries que são lançadas. E eu estava lendo a respeito dela e alguém comentou que na época que ela foi lançada, ou creio que uns 10 anos atrás, parece que 2009, ela não era propícia para ser lançada, porque ela era, digamos assim, de um cunho muito violento. Mas ela foi lançada agora em 2021. E quando eu li isso, o que me chamou a atenção é o seguinte: a gente vê que realmente o mundo muda, as coisas mudam, o conceito de pecado muda. Quer dizer que aquela série ela foi produzida em 2009 e ela não podia passar naquele tempo porque ela era de um cunho muito violento, mas hoje se pode passar porque se entende que hoje se pode viver dessa forma, está entendendo? Eu lembro de uma novela também, há muitos anos, e essa novela ela havia sido escrita, e ela não pôde passar naquele período, porque ela era de um cunho também muito, digamos assim, violento, de muitas coisas, indecente, e ela foi suspensa. Mas depois essa novela foi lançada. Você está entendendo? Que as pessoas, a mentalidade, o conceito das pessoas mudam. O que as pessoas entendem por pecado, por verdade das pessoas, não é absoluto, é algo que é simplesmente momentâneo, que se pode mudar. Então aquilo que era pecado ontem, olha, hoje não é. Aquilo que era de tamanha violência ontem, hoje já não é mais. Aquilo que era indecente ontem, não é hoje mais. E a gente vai vendo que as pessoas vivendo dessa forma, elas nunca conseguem chegar na plenitude da felicidade delas. E a gente vê uma geração que tem se destruído a cada dia, porque nunca se viu tantas drogas no meio do mundo, nunca se viu tanto tráfico, nunca se viu tantas pessoas dependendo de remédio para dormir, de álcool, de droga. Nunca se viu tantos jovens tirando a própria vida, e muitas vezes não longe de nós. Eu acredito que um ano atrás, acho que não tem 2 anos atrás, tivemos aqui no nosso bairro um caso, né, de um jovem que suicidou-se, que se lançou de um edifício. E a gente vê que essas coisas não acontecem longe, mas perto de nós. Como é que se pode, numa geração, numa época que há tanta liberdade de se viver bem, de fazer o que bem quer, e as pessoas não vivem satisfeitas nem plena? Por que isso? Por que isso? Porque a gente vai ver, irmãos, justamente, ainda que num conceito, não vou dizer assim diferente, mas dentro da mesma ideia, é que as pessoas às vezes estão sempre buscando aquilo que lhe faz bem, mas aquilo que faz bem para as pessoas, muitas vezes, é só o bem momentâneo. E o que Jesus estava dizendo, vocês estão trabalhando por algo perecível e não por algo eterno. Essa geração, o mundo tem buscado a sua satisfação em coisas que de forma alguma vai agraciá-los, que de forma alguma vai satisfazer. Porque eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase, ou aquela ideia, que todo homem tem um vazio dentro dele, e é verdade. Todo ser tem um vazio existencial. Todo homem, diz assim, tem um buraco dentro dele que só Jesus preenche. Droga não preenche, bebida não preenche, nada preenche a não ser Jesus. Se diz, e eu creio, é verdade, que esse buraco, ele tem a medida certa do Senhor na nossa vida. Quando ele entra, ele traz plenitude. Amém? Quando Jesus ele diz que ele é a luz, você imagina, quando uma luz ele entra num ambiente, todo o ambiente é preenchido. Conta-se que certa vez
Um homem disse assim: olha, eu vou tornar alguém muito rico se quem conseguir preencher esse ambiente, mas não deixar absolutamente nada vazio. E chamaram alguns homens. Aí o primeiro chegou lá e disse: o que é que eu posso colocar aqui? Aí vou colocar algodão. Ele encheu de algodão aquele lugar lá. Depois o homem entrou para ver, e mesmo assim ele percebeu que havia alguns espaços que o algodão não preencheu. E o homem gastou, teve prejuízo com aquilo, né? Depois outro disse assim: o que é que eu vou fazer para preencher? Ele trouxe palha e encheu aquele lugar lá de palha. Mas mesmo assim, entre um vão e outro de palha, há espaço. Ele disse: não, também está reprovado. Aí entrou uma terceira pessoa naquele ambiente, ele fechou todo lá, entrou com o homem, pegou uma vela e acendeu ela no meio. Quando ele acendeu, tudo ficou claro. Ele disse: agora o ambiente está preenchido. Isso é simplesmente para a gente ter uma ideia, irmãos, que qualquer outra coisa que a gente coloca na nossa vida não preenche, mas Jesus, Ele é a luz total da nossa vida. Não é à toa que o salmista diz que a lâmpada para os nossos pés é a palavra, ou seja, a única coisa que nos dá uma direção de vida é a palavra de Deus e mais nada. A palavra de Deus nos dá direção de vida, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Andar num caminho onde não tem luz é andar em trevas, é andar na incerteza, é andar na insegurança. O mundo, ele anda em trevas, na insegurança, mas Jesus é aquele que nos diz hoje: vocês devem buscar de fato aquilo que é eterno e não aquilo que é passageiro. Irmãos, você não vê, o mundo está correndo de um lado para o outro, jovens cada vez mais jovens, há estimativas de estudos aí de 10 a 18 anos, irmãos, há inúmeros jovens tirando a própria vida. Imagina uma pessoa tirando a própria vida ainda na flor da idade, porque é depressivo, porque vive em angústia. Quando uma criança, irmãos, perdeu a razão de viver, o que é que está acontecendo com esse mundo? Porque eu lembro na minha época de infância, meu Deus do céu, não tinha coisa melhor. Como era bom, não havia problema, não havia dificuldade, era só estudar, era só brincar, correr, pular, se divertir, não havia outra coisa para fazer, não havia preocupação. Mas isso é reflexo de uma geração sem Deus. Isso é reflexo de um mundo hoje perdido, de um mundo que anda em trevas, de um mundo que infelizmente está sendo ensinado a ter coisas, a buscar satisfação, a buscar prazer. Irmãos, e a gente vê que nada disso é o suficiente, nenhuma satisfação do mundo, nenhum prazer do mundo, nada que o mundo proporcione será o suficiente para as nossas vidas. Nada. A gente conhece histórias e mais histórias de cantores, né? De astros de Hollywood, de pessoas famosas mundialmente, que perderam sua vida na flor da idade, por overdose, álcool, acidente de carro, se dopavam tanto de remédio para dormir que não acordaram mais. E se a gente for olhar a vida dessas pessoas, será que eles não gozaram da vida? Será que não tiveram o que quiseram? Será que não compraram os melhores carros, as melhores casas, frequentaram os melhores lugares, tiveram os melhores objetos? Será que não fizeram tudo isso? Mas mesmo assim, não satisfez o seu íntimo, o seu vazio. Nós temos uma história na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 17, se não me falha a memória, deixa eu até lá, juntamente com você. Lucas 18. Lucas 18, não vou ler para você, mas você conhece a história. Vai falar a respeito de um certo jovem rico, que certa vez chegou diante de Jesus dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida? O que farei para herdar a vida eterna? E a gente vai ver que no decorrer da história, Jesus, ele vai dizer assim: olha, não há ninguém bom a não ser Deus. E é interessante essa questão, certa vez falamos a respeito disso aqui, porque a resposta de salvação é justamente essa, é reconhecer que Jesus é Deus. Reconhecer que Jesus é Deus. Jesus, ele falou para aquele homem lá: sabes os mandamentos? E sim, ele disse que sabia. Jesus: tá bom, então te falta uma coisa.
Você vai, você vende tudo que você tem e você volta. E você me segue. A gente começa a ver a vida de uma pessoa que tinha tudo e não tinha nada. Você já ouviu aquela velha frase de alguém que eu mesmo já falei muitas vezes, mas depois eu me corrigi, já não falo mais assim? Puxa, aquela pessoa é tão boa, ela é tão generosa, ela é tão isso, tão aquilo outro. Só falta ser crente agora. Não é verdade? A gente fala isso, né? Quer dizer, então está faltando tudo. Não é questão de ser crente, é questão de ter Jesus na vida. Porque o homem pode ser justo dentro da sua justiça, bom dentro da sua bondade, generoso dentro da sua generosidade, mas se ele não tiver Jesus, ele é a pessoa que tem tudo, mas que não tem nada. E esse jovem, ele é essa pessoa típica. Ele é a pessoa que tinha tudo, até religioso ele era. Até religioso ele era. Ele conhecia o Torá, ele conhecia a lei. Mas só que ele não conhecia a essência. Aí Jesus quando diz, você vai, você vende, você me segue. Isso nos confronta de duas formas, eu vejo. A primeira, que nada do que eu faço de obra é capaz de me salvar. Não é isso, o texto não quer falar isso não. Porque alguém pode argumentar, então quer dizer, se aquele jovem fosse vendesse tudo que tinha e viesse, ele seria salvo? Bom, a questão não é essa, porque aí seria salvação por obra. Mas que Jesus estava começando a mostrar, Jesus estava começando a entrar dentro do coração daquele jovem e mostrar para ele que todo o conceito que ele tinha estava sendo desconstruído, mostrando que nada do que ele dizia que ele era, de fato ele era. Ele não era temente a Deus. Era necessário um nascer de novo, um encontro genuíno. Outra coisa, não é o esforço de ninguém cumprir nenhum tipo de rito, de sacrifício ou de lei. Porque aparentemente ele cumpria, mas isso também não dava direito de salvação para ele. Mas a Bíblia diz que aquele jovem, por ser tão rico, e o coração dele está, a questão é aonde está o nosso coração. O que Jesus estava ensinando para aquela multidão é o seguinte: aonde está o coração de vocês? Em mim ou naquilo que eu fiz? No pão que eu multipliquei? Onde é que está o coração de vocês? Onde é que estava o coração daquele jovem? Onde está o coração hoje da humanidade? Em quem está o coração da humanidade hoje? As pessoas, onde tem colocado seu coração? E a gente conhece bem o final da história, que aquele jovem ele não voltou, saiu de lá triste, porque era riquíssimo, ele era um milionário. Aí se a gente for olhar, irmãos, no versículo 24 de Lucas 18, aí Jesus diz assim, Jesus vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino dos céus, de Deus, o que tem riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossas casas e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Está lembrado sobre a cultura do reino de Deus, como ela é diferente? Quando a gente vê muitas pessoas dizendo assim, Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Quando Jesus diz, olha, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Aí alguém vai dizer assim, Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Então a gente vai começar a ver a ideia de salvação que os judeus tinham. Porque a gente vai olhar no Antigo Testamento, e isso é bem verdade, que todos, aqueles homens, os patriarcas, os reis, Deus fazia um deles homens importantes, ricos, é verdade? Deus fez de Davi um jovem pobre, Davi era um jovem pobre, anônimo, que estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, e Deus fez de Davi o quê? Um rei poderoso, importante e riquíssimo, não é verdade? Você vai ver Deus tirando Abraão de sua terra e fazendo dele um homem muito rico, fazendo Ló um homem muito rico, Jó é um homem muito rico,
Os patriarcas são ricos, então isso aí mostrava sinônimo da bondade de Deus. Quando Salomão, que já era herdeiro de um reino rico, ele foi ter com Deus, dizendo: Senhor, me dá sabedoria. Porque Deus aparece para Salomão, né? Diz assim: Salomão, o que é que você quer? O que é que você precisa? E Salomão diz: Senhor, eu preciso de sabedoria. Porque o povo é muito numeroso e eu preciso saber administrar, cuidar desse povo. E Deus diz assim: olha, porque tu não pediste a morte dos teus inimigos, mas pediste sabedoria para cuidar do meu povo, eu vou também te fazer o homem mais rico. Não é assim que a Bíblia fala? E isso mostrava que o favor de Deus. A Bíblia diz que a riqueza de Salomão era tão grande que no tempo dele, ele impressionou todo mundo. Vinham reis de longe admirar as riquezas e sabedoria de Salomão. Então isso era um princípio do favor de Deus. Quando chega no tempo de Jesus, e que Jesus fala que é difícil um rico entrar no reino de Deus, Jesus está mostrando que o conceito, não agora de favor, mas que é necessário, não apenas o que a riqueza, nem sempre uma pessoa é rica, mas ela tem um favor de Deus sobre a vida dela. É por isso que Jesus diz: olha, é difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas não é impossível. Não é impossível. Porque aqui no capítulo 19 desse mesmo livro, a gente vai ver a história de um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia também vai dizer que Zaqueu, ele era muito rico. E Zaqueu, ele era aquela pessoa que entendeu ali naquele instante que a sua riqueza não fazia dele um homem rico. Ele precisava de algo mais. Ele precisava de Jesus. Ele sabia que todos os prazeres que seu dinheiro tinha trazido, ele sabia que toda a sua riqueza, toda a sua fama, todo o seu poder não era suficiente para ele. Ele entendeu de fato, e a Bíblia diz que ele sacrificou-se, ele subiu, num pé de sicômoro, uma árvore difícil, ele foi lá esperar Jesus passar. E Jesus para exatamente. Por quê? Porque Jesus lida com indivíduos. Jesus lida com pessoas. Jesus sabia que Zaqueu estava ali. A Bíblia diz que Jesus parou exatamente no lugar onde Zaqueu estava. E olhando para cima, disse: Zaqueu, desce. Hoje me convém pousar na tua casa. E a gente vai ver no fim dessa história que o próprio Jesus, ele vai testemunhar a respeito da fé e da salvação de Zaqueu. Porque ele vai dizer assim: hoje verdadeiramente entrou salvação nessa casa. Amém. Hoje entrou salvação nessa casa. E Zaqueu, agora, não foi Jesus que o desafiou dizendo assim: olha, você agora vai desfazer do que você tem. Não. Você vê que para o jovem rico, Jesus disse: vai vendo o que tem, distribui. Para Zaqueu, Jesus falou nada. Zaqueu quem disse: Senhor, olha, eu me proponho a dividir o que eu tenho com as pessoas. E aquele que eu tenho, porventura, se eu fiz alguma maldade contra alguém, vou restituir 4 vezes mais. Aí a gente vê que diferente daquele jovem, as obras não salvam, mas quando nós somos salvos, algo começa a acontecer a partir de nós. Amém? Algo começa a acontecer a partir de nós. Irmãos, a quem, como temos buscado Jesus? Qual a intenção que temos buscado Jesus? Quem busca Jesus por favores, quando receber, vai largar da sua presença. Você já viu pessoas entrar na igreja porque estava precisando de algo, e quando recebesse algo, largar? Porque estava buscando Jesus por interesse. Mas quem busca Jesus também por algo e que não recebe, tem a tendência também de largar a Jesus porque não recebeu. Mas quem busca Jesus por aquilo que Ele é, esse permanece para sempre. Amém? Esse permanece. Aleluia. Porque nós sabemos, irmãos, de fato quem é Jesus. Quando nós sabemos, conhecemos quem é Jesus, nós não largamos por nada. Irmãos, nós entendemos que nós não temos apenas a bênção, nós temos o abençoador na nossa vida. Nós não temos apenas a provisão, nós temos o provedor. Qual é maior? É o provedor ou é a provisão? Tem gente buscando só provisão. Nós buscamos o que? O provedor na nossa vida. E aonde Jesus estiver, aonde Deus estiver, a bênção vai acontecer. A Bíblia diz que só pela arca, a arca passar 3 meses na casa de Obed, irmãos, tudo prosperou, tudo deu certo, tudo aconteceu. É quando a gente busca a Deus, é quando a Bíblia diz: olha, busca o Senhor de todo o teu coração. Se o Senhor satisfazer o desejo do teu coração, se o Senhor for pleno, completo, se o Senhor for suficiente para você, todas as outras coisas, pode ter certeza que vai acontecer na tua vida.
Por qual motivo temos buscado Jesus? Infelizmente muitos têm largado a caminhada porque talvez já receberam o que queria, talvez se decepcionaram porque não receberam, e isso fez com que as pessoas deixassem Jesus. Ainda quando a gente olha esse sermão de Jesus, irmãos, que é muito duro, capítulo 6 aqui, irmãos, olha, eu acho que é o sermão mais duro de Jesus. É nele lá que as multidões vão se retirar e que Jesus vai olhar para os discípulos e dizer assim: vocês não vão também junto com eles, não? E Jesus vai dizer, e Pedro vai dizer: Senhor, mas para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Versículo 68 do capítulo 6. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Você observa que os discípulos, eles buscavam Jesus, eles seguiam a Jesus, eles serviam a Jesus por aquilo que Jesus era. Isso nos mostra que nada no mundo vai satisfazer. Irmãos, não adianta dizer para as pessoas que elas vão vencer, que elas vão dar certo, que elas vão acontecer, que só depende delas, que elas são poderosas, que há dentro delas vigor, força, e só depende delas para elas vencerem. Nada disso é verdadeiro, irmão, nada disso é real. Todo homem ele precisa de Deus. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. O homem sem Deus ele está desequilibrado. O homem sem Deus ele está incompleto. O homem sem Deus está perdido. O homem sem Deus ele está em trevas. O homem sem Deus, irmãos, ele está fadado à destruição. Mas o homem com Deus, aí sim, a sua vida vai dar certo. Ele vai ser próspero. Ele vai ser bem-sucedido. Amém? Porque o Senhor Jesus fala lá em João 15: sem mim, nada podereis fazer. Infelizmente, o que nós temos visto hoje é o reflexo de um mundo perdido sem Deus. E nós, como igreja, como a irmã falou aqui, nós não podemos deixar essa palavra, essa semente parar em nós. Nós conhecemos pessoas que estão sendo conduzidas para a perdição. E é o nosso dever como igreja sinalizar para elas, é o nosso dever como igreja viver um evangelho que não envergonhe Cristo. Porque o grande problema hoje é muitos de nós vivemos um evangelho que envergonha Cristo e que nos tira a autoridade de falar do amor de Deus. Isso é que muitas pessoas não conseguem às vezes falar do amor de Deus, porque a forma de vida que elas vivem envergonha falar do evangelho. Então as pessoas estão vendo alguém viver de forma errada e elas não podem chamar a atenção, porque elas vivem da mesma forma. Mas eu creio que nós como igreja somos desafiados, porque, irmão, será inadmissível chegar diante de Deus e sermos cobrados pelo Senhor, né, pelas pessoas perto de nós que pereceram sem salvação, e onde nós não fizemos nada pela vida dessas pessoas. Simplesmente assistimos essas pessoas se perdendo, sendo destruídas. E a pergunta para nós é o seguinte: temos buscado o Senhor com qual finalidade? E o que temos feito para de fato fazer com que outras pessoas se cheguem a Deus pelo verdadeiro motivo de servi-lo? Amém? Que Deus ele nos abençoe. Que essa palavra tenha despertado o nosso ser nessa noite, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Que viemos de fato não se deixar levar pelas coisas dessa vida, pelo engano desse mundo. A Bíblia diz, e sabemos disso, o mundo jaz no maligno. Estamos vivendo tempos finais, tempos difíceis, dias de trevas, dias, né, de uma tamanha disputa, onde o reino das trevas tem crescido para destruir vidas. Mas nós sabemos, irmãos, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém? Nós temos o Senhor na nossa vida. Aquele que está de pé, permaneça de pé, busque a Deus, sirva a Deus, clame ao Senhor, ore, leia a palavra de Deus, viva a Deus. Isso vai te deixar de pé a cada instante. Estamos vivendo um tempo hoje, irmãos, onde muitas pessoas têm tropeçado, têm caído, têm ficado para trás. E eu penso o seguinte, hoje, eu não vou dizer, irmãos, que nunca foi tempo, nunca foi tempo de se afastar de Cristo, nunca foi tempo. Mas eu posso dizer que o tempo que estamos vivendo hoje, muito menos. Se antes
não era tempo de se deixar o Senhor. Imagina no tempo, no mundo que estamos vivendo hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós lemos a Tua palavra nessa noite. Meu Deus, nós não podemos fazer mais que isso. Nós não podemos convencer ninguém. Nós não podemos convencer nem a nós mesmos, Senhor. Mas a Tua palavra diz, o Senhor declara que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, seria Ele, aquele que iria convencer o homem. Ó Deus, e eu te peço nessa noite, Senhor, sobre as nossas vidas, sim, estamos aqui, estamos de pé, estamos na comunhão, estamos na igreja, estamos cultuando, mas eu te peço, Senhor, nos convença da Tua palavra. Não queremos sair daqui descrente delas, Senhor. Queremos sair daqui com ela, Senhor, verdadeiramente, ó Deus, viva na nossa mente, no nosso coração, e poder vivê-la, Senhor, aplicá-la diariamente, para que outras pessoas vejam a importância de ter o Senhor, que não buscamos o Senhor pelos Teus favores. Os Teus favores na nossa vida são consequências de termos o Senhor em nossas vidas, Pai. Meu Deus, aqueles ouvintes da Tua palavra, que estão talvez nas suas casas, nos ouvindo aqui, Senhor, aqueles que estão através das redes sociais, o Facebook, nos ouvindo, Senhor, aqueles que nos ouvirão, Senhor, posteriormente, Deus, que eles possam ser tocados por Ti, que o Teu Espírito possa tocar os corações, Senhor, que o Senhor possa convencê-los. Meu Deus, nós oramos e pedimos, e Te pedimos que o Senhor nos use nesse tempo, Senhor, para que a nossa geração seja influenciada por nós. Pai, no nome de Jesus Cristo, fortalece e planta nossos pés na Tua casa, Senhor. Queremos ter nossos pés plantados, Senhor, porque estamos vivendo tempos difíceis, dias de trevas, Senhor, onde muitos têm se apostatado, onde muitos estão se apostatando, saindo dos arraiais, ou quando muitos, Senhor, continuam nos arraiais, mas longe de Ti, Senhor. Nós queremos estar plantados na Tua presença, queremos estar plantados na Tua casa, Senhor. Meu Deus, nós queremos, ó Deus, de Ti mais e mais, queremos mais do Senhor, queremos mais do Teu Espírito, mais da Tua palavra, mais da Tua presença, mais sobre nós, força, alegria, ânimo, Senhor, para que venhamos continuar a prosseguir, para que as pessoas vejam em nós esse ânimo, essa alegria, essa disposição de Te buscar, e que o mundo possa olhar em nós como igreja, e ver a nossa luz brilhando, e isso possa atraí-los ao Senhor. Ó Deus, que nós como sal da terra, venhamos produzir sede no mundo, Senhor, para beber da água que é o Senhor, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, fortalece-nos, seja conosco, seja com a Tua igreja, Senhor. Te agradecemos pela noite, pelo culto de hoje, Senhor, e bem sabemos que no próximo culto, Senhor, o Senhor falará, permanecerá falando, tratando, agindo nas nossas vidas, no nosso ser, no nosso coração. Te agradecemos, Senhor. Deus, fica conosco, dedicamos esse culto a Ti. Aceite, Senhor, tudo que foi feito aqui, Senhor, é o nosso melhor, o nosso louvor, o nosso instrumento, a adoração do Teu povo, a oração, o testemunho, tudo, Senhor, Te agradecemos. Cumpre nesse lugar Tua vontade e Teus projetos, envia vidas a este lugar, usa-nos como canal, Senhor, para ganhar almas, para ganhar vidas, para ganhar casais, homens, jovens, famílias, pois a Tua obra é carente, necessitada de pessoas que possam investir sua vida, tempo, talento, Senhor, para que o Teu reino possa crescer cada vez mais. Senhor, Te agradecemos, fica conosco, despede-nos em paz na Tua bênção, Senhor, com a Tua graça e provisão. Abençoa nessa noite, Senhor, todos os mantenedores dessa obra, aqueles que têm, Senhor, doado sua vida, seu tempo, aqueles que têm doado, Senhor, seus talentos, Senhor, meu Deus, seus dons, suas ofertas, seus dízimos, sua intercessão, Senhor, sua alegria sobre este lugar. Esses mantenedores são colunas, Senhor. Eu oro também por aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, pelas famílias que não puderam estar aqui, ó Deus, aqueles que estão enfermos, doentes, meu Pai, meu Deus, alcança, visita, toma, Senhor, a Isabela em Tuas mãos, Senhor, e traga saúde sobre a vida dela, Senhor, traga cura, meu Deus, em nome de Jesus, a todos que não puderam estar aqui, Senhor, alcança, Senhor, e que no próximo culto venhamos estar unidos para o Teu reino, para o Teu louvor, para a Tua glória, Senhor. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Qual o nome do irmão?
Ubirajara. Deus te abençoe, tá, meu irmão? Seja bem-vindo, volta mais vezes, tá bom? No nome de Jesus. Irmãos, põe a mão no teu coração. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja em nossas vidas para todos sempre. Digamos, amém. Deus te abençoe. Você que vai ofertar e dizimar, tenha liberdade.